Gênese no lar, Evangelho no coração, mas o encontro bendito. Na alegria que o Evangelho sugere como uma festa, em que celebramos e contemplamos a vida e a oportunidade de se descobrir como um ser imortal, filho de Deus. O tema de hoje é em matéria de fé. Falar da fé, sentir fé, preenche, alimenta, fortalece. Que tenhamos nesse encontro essa dinâmica que nos auxilie nesse momento importante da nossa vida. Interessante, quando nós voltamos os olhos para as tradições cristãs, os tempos de Jesus, nós vamos nos deparar com muitas alusões, ensinamentos sobre o poder da fé. Quando debruçamos em torno do Evangelho de João, vamos encontrar que ele é dividido em ciclos, e esses ciclos são associados às festas judaicas. No capítulo 8 de João, nós vamos nos deparar com uma festa em que no seu último dia, conforme a descrição do capítulo 7, no versículo 37 e 38, a narrativa diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, oferece para nós, a humanidade do século XXI, que nos organizamos preparando o advento de uma festa em que vamos comemorar o início de uma nova etapa da humanidade, oferece-nos a fé transporta montanhas. Capítulo 19, repetindo. Logo no seu primeiro item, muito interessante, o pesquisador que somos nós, ainda muito desvalidos de virtudes da moral cristã, mas entusiastas de tantos ensinamentos, podemos constatar que não foi à toa que Kardec escolhe uma passagem, dentre tantas, repito, do Evangelho, para iniciar esse capítulo, A Fé Transporta Montanhas. Ele vai nos oferecer a passagem que está inserida em Mateus 17, 14 e 20. Naquela passagem em que os discípulos, operacionalizando a mensagem, os ensinos do Mestre, vão oferecer assistência num processo obsessivo, influência perniciosa dos espíritos a um sofredor. E eles tentaram e não conseguiram. E procuraram Jesus, e Jesus utiliza uma frase que toca o nosso coração nesse momento, porque nos sentimos dentre essa raça incrédula e depravada. Até quando estarei convosco? Palavra forte. Quando interpretamos o Evangelho, para alguns nós
temos uma tendência a relativizar, porque saímos da letra. Mas, na verdade, a letra mata. Nós temos que tirar o espírito. Por que Jesus fala em raça incrédula e depravada? Ele está falando de uma forma condenatória. Ele está recriminando, ele está rechaçando. Um professor não usa esse expediente. Mas ele pode dizer que nós nos encontramos em faixas de atraso moral. E aí ele sugere: conhecei para se libertar. Desenvolva a tecnologia, a ciência. Se aprofundem nos ensinos das leis naturais, porque é necessário que tenham uma fé desenvolvida, aquela que encara a razão face a face. Depravada em qual sentido? De cultuar mais a ilusão, de se apoiar mais no plano da matéria, dos instintos, das paixões. E ele fala ainda: até quando estarei convosco? A dizer o seguinte: bebam da fonte, porque eu vou seguir adiante. E vocês terão que aprender a manter a fonte irrigando. A dizer, conforme o versículo que fizemos a amarração, citando João, rios em abundância, e define o seguinte: que é necessário que a gente mantenha a conexão com os ensinos, mas que a gente faça acontecer no plano prático. Porque se hoje banhamos com a água da misericórdia, o grande lance não é apenas receber, mas dar. Não reter a água que recebemos, mas distribuir. Porque assim nós vamos crescer. Essa é a fé. E se a passagem trata de uma enfermidade psíquica, obsessão, ela também fala da influência dos espíritos, da mediunidade, da saúde e da lei do progresso que precisamos operacionalizar. E aí a gente pode fazer algumas conexões rápidas com o Livro dos Espíritos para os amigos que anotam. A questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo para impedir que essa água possa banhar a tantos e a nós mesmos? O maior obstáculo do progresso é o orgulho e o egoísmo. E, naturalmente, os espíritos respondem a Kardec no que remonta ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Esse é o texto do Livro dos Espíritos. Então, sempre nós estamos lidando com informações e desenvolvendo ideias, conhecimento. Mas não basta, é necessário o moral. Então, Allan Kardec publica uma matéria, um texto, de um espírito que preferiu não declinar o seu nome. Ele assina um espírito protetor. Por que os espíritos não dão os seus nomes em alguns casos? Porque o mais importante é a matéria que eles estão oferecendo, a essência, e não o revestimento de nomes, de personas. O mais importante não é o meu nome, mas o que eu faço ou o que ele representa. O que é mais importante? Você saber o que aconteceu no passado ou o que essa história sugere para o seu crescimento? Perceberam? Quando a gente fica preso no detalhe, a gente impede a caminhada.
Não é assim que os egiptólogos lidam com as descobertas no Egito? Há pouco tempo acharam mais de um número expressivo de múmias. Mas eles estão interessados só na múmia em si, no que as múmias representam. Há pouco tempo foi descoberto uma múmia, depois toda uma estrutura familiar, e se constatou que um caso de malária há 4.500 anos atrás. Primeiro registro da doença no mundo. Então a pesquisa vai te levar sempre para uma informação cada vez mais aprimorada. Aí alguém pode dizer assim, mas para que saber se teve malária 4.500 anos atrás? Eu não sou da área, não posso falar muito para não cometer desatinos, mas nós podemos depreender que é um estudo que vai se aperfeiçoando sobre a estrutura do nosso corpo e, naturalmente, para se chegar a conclusões com vistas ao futuro na qualificação, seja medicamentosa ou profilática, é o que for. Para que você vai descobrir o que aconteceu com Jesus e os discípulos? O que isso vai te acrescentar? Se eu ficar só no que aconteceu com eles. Eles foram, não tinham condição, aí Jesus. O que isso vai mudar quando você estiver relacionando com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Então nós temos que buscar a representação da história para trazer para o nosso dia a dia. Então, voltando. Rios em abundância, se crerdes em mim. No item 12, o Espírito Protetor diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente. E que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade. Esse primeiro parágrafo aqui já dá uma dica muito especial. Sentimento inato de seus destinos futuros. Quando nós reencarnamos, vamos falar da fé no seu sentido prático. Hoje nós temos informações muito claras pela ciência e pela ciência espírita, pela filosofia espírita, que o ser humano é uma alma encarnada. Bom, desde o seu nascimento, existe uma fé cega, um impulso motivador que se expressa. Qual seja? A do organismo. O espírito encarnado será impactado por uma força chamada preservação e desenvolvimento. Imagine um espírito encarna e lá nos seus primeiros movimentos como um bebê, ele diz assim: não vou crescer. Não vou desenvolver. Ele consegue? Não. Porque há um instinto, há uma força orgânica que trabalha nesse sentido. Eu vou falar orgânica só para efeito didático. Essa preservação e esse desenvolvimento, ela dialoga com instintos e emoções básicas. Então, um bebê sente tristeza, alegria, medo, raiva e nojo. São forças primárias, básicas. Esse bebê, essa criança, esse jovem, vai se movimentar pela força. Por esta força, que ela tem a seguinte motivação: prazer e dor. Você se recorda quando criança,
a mamãe dava papinha na boquinha. Então estava atendendo às necessidades físicas. Isso gerava um prazer. Estão de acordo? Quando você era criancinha, que teve, por exemplo, catapora, você já teve? Aquelas doenças infantis, na minha época tinha. Então há um movimento da dor. Então esse contexto é uma fé cega, é um movimento interior, ele não é filosófico, ele é prático. Mais à frente, você atingiu a idade madura. Esse mesmo impulso, ele começa a brotar sob o ponto de vista moral. Ou seja, etapas adiantes vão projetar ao desenvolvimento da razão, da vontade e da imaginação. Ou seja, agora a gente já começa a falar nos planos da psicologia espírita ou universal. Então pela razão conquista-se inteligência e conhecimento. A vontade, as escolhas, que vão determinando a responsabilidade moral. A imaginação permite criar individuação. Pela imaginação, nós vamos criando os nossos sonhos, e o seu sonho é diferente do semelhante, e o sonho, ao ser implementado, quando possível, ele vai nos ajudando para que sejamos indivíduos. Mesmo inseridos num contexto, somos indivíduos. Então, até agora, eu quero apenas traduzir a reflexão sobre essa força que motiva. Então, temos a física, e o desenvolvimento do corpo, ele impacta, ajuda. Por isso, reencarnamos muitas vezes, para começar a vida nova. E vamos dar continuidade no desenvolvimento da razão, da vontade, da imaginação. É o senso moral. Ele está embutido em cada departamento. Ele dialoga com todos esses setores. Agora vamos falar da fé raciocinada, inspirado pelo Espiritismo nesta mensagem. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca. E porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Credes em mim, se credes em mim. Entenderam o que o Espírito está falando? Quer dizer, se você crê no líder religioso, se você crê na instituição que representa esta religião humana, se você crê nos meus representantes, observe que está no campo pessoalista. Então nós fomos convidados a aprender assim, o que é uma expressão natural do aprendizado. Então o animal aprende observando o que o outro animal faz. Uma criança, quando é inserida nos seus primeiros movimentos na sociedade, dentro do lar, ela vai receber um esqueci. Aqueles brinquedinhos no berço. É chocalho? Não, chocalho é de cobra. Confundi. A memória falhou. Aqueles brinquedinhos que fazem aqueles barulhinhos, sabe? Depois vocês escrevem aí, me ajudam. Que uma pessoa mais idosa vai também tendo falhas de memória. Mas então, aquele brinquedinho é dela. Aí a mamãe vem e fala assim, filhinha, olha aqui, aí faz aquele barulhinho, mas depois entrega o brinquedinho à criança. Bom, quando essa criança estiver do lado de uma outra criança, ela vai ter lá o seu brinquedinho e devagarzinho ela vai observar que o outro tem o brinquedinho diferente do dela. Aí ela começa, por curiosidade, a observar.
Se são 3 crianças, você pode saber que as 2 que estavam primeiras já estabeleceram algum tipo de método, de regra para brincar. Esse mais novo, aos poucos, vai deixar o seu próprio brinquedo para brincar com o outro, no grupo. Esses que vão criando maturidade dentro do grupo, daqui a pouco, eles começam a discutir as regras daquele grupo e fazem as próprias regras. Começa a despontar a liderança, o questionamento. A idade da razão funciona assim. Aí ele começa a estabelecer um método próprio e aqueles que se interessam por esse método, por associação vão criando afinidade e vão se formando outros grupos. Até que o processo vai se repetindo e o indivíduo vai adquirindo autonomia em função dessas descobertas. Então, observamos que todo o processo que ocorreu no desenvolvimento da humanidade, todas as etapas, partindo de suposta data de 200 mil anos, até os dias atuais, todas elas foram pródicas e necessárias para aquele ambiente, para aquela época, para aquele espaço, para aqueles espíritos. Desde o primata até o homem iluminista, humanista, que estava dialogando, preparando um novo momento que é o que nós já estamos no olho do furacão vivenciando. Então, para que hoje a gente tenha maturidade de falar assim, eu concordo ou não concordo? E quando com Jesus eu concordo ou discordo de uma forma amorosa, respeitosa e fraterna, nós já estamos entrando realmente numa nova etapa em que aprendemos com Jesus há 200 mil anos, há 50 mil anos, há 2 mil anos, continuamos aprendendo com ele. Nos dias atuais vamos continuar no amanhã, mas sem aquela conotação de uma fé cega e que nos coloca naquela condição de subserviência, de castramento, de dependência de um líder que vai dizer o que você tem que fazer na hora que você estiver dialogando com a sua esposa, com o seu médico, com o seu paciente, com o seu professor, com o seu aluno, com aquela companheira que te atende lá no supermercado, cobrando de você as compras, ou daquele outro que diz assim: Senhor, esse produto está do lado de lá. Muito obrigado, meu irmão, tenha um bom dia. Entretanto, Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. A definir que a fé, que aciona os mecanismos da vontade, ela operacionalizada, por exemplo, sob o ponto de vista do organismo, ela é poderosa. Sim. Porque através da força de vontade, e não é por acaso que o Espírito citou, pelo estudo do espiritismo e magnetismo. O que o educador não é esse? O que o educador quer dizer? Que para quem estuda a teoria mesmeriana,
do fluido cósmico, do fluido animal. Para quem estuda a importância destas forças, por exemplo, no sonambulismo, que pode favorecer diversas terapêuticas, inclusive do mergulho no passado para buscar as necessidades, ou que pode sugestionar um paciente a se autocurar. Nós, quanto lidamos dentro das questões da força do organismo, podemos muito alinhar os corpos. Sabiam disso? Alinhar todos os corpos que são veículos de manifestação na mesma direção. Explica melhor. Quais são os corpos? Sem você se preocupar com o corpo mental. Mas nós temos outros corpos. O corpo físico, o duplo etérico. Esses corpos, eles são sustentados pelo desejo, pelas emoções. Então, quando alinhamos desejo e emoção, pensamentos, sob o ponto de vista de uma harmonia, o poder da vontade pode atuar de uma forma eficaz para se ter saúde física, mental, emocional, sentimental. Quanto mais quando falarmos das faculdades da alma, a sua vontade, a sua fé pode operar na sua nova construção psíquica para que a sua imaginação, a sua criatividade, ela caminhe muito mais para o campo moral do que antes utilizávamos a imaginação para agirmos sofisticadamente com as imperfeições. A imaginação que estabelece assim, métodos para o menor esforço, preguiça, inutilidade. E aí vai. Não vou me deter nesse ponto. Voltando ao texto, a fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, o herói, o fora da curva, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa. Se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. Então, quando nós estamos nos referindo ao herói, é o homem de gênio, aquele que lida, que investe nos seus princípios de crescimento, sempre com objetivos muito claros e lutando por eles. É diferente dos ídolos terrenos, da cultura moderna. Geralmente são débeis, volúveis. São aqueles que estão abaixo do homem mediano. Então você encontra um ídolo no futebol, no esporte. Naquela competência ali, ele pode ser extraordinário. Mas quando você começa a vasculhar outros territórios, você vai ver que é um homem talvez muito mais frágeis do que a maioria que estão por aí. Porque o ídolo, sob o ponto de vista material, ele representa as conquistas efêmeras. Por isso eles têm vida curta. Já viram aquela história daquele ídolo que ganhou milhões e milhões e de repente terminou a sua trajetória sem talvez até o que provê ao nível básico? Ah, porque não soube investir. Não, na verdade, porque foi uma ascensão meteórica que não garante solidez sobre o ponto de vista de uma trajetória mediana que propõe algo de superior.
Por isso é que nós temos heróis, é verdade. Platão valorizava os heróis. Heróis sob o ponto de vista moral. Então, o espiritualista, ele vai eleger o seu. O espírita, o homem da ciência e etc. Porque como a criança vai se identificando com aquela outra criança que já tem mais habilidade para brincar, os homens também. Com isso, a nossa referência, sobre o ponto de vista da evolução, da transcendência, da espiritualidade, nós temos um modelo que agora eu deixo de tratar como herói. Para você não associar o herói com o herói Disney, o Super-Homem, Capitão América, não é isso que eu quero dizer. O modelo, o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, é este que na festa disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Ele não disse do meu ventre. Ele está dizendo assim: quem crê no que eu estou ensinando, quem crê na minha luz, desperta a própria luz e irá cada um produzir conforme a sua possibilidade. E a vida será irrigada. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, a vontade é o impacto determinante. Não adianta ter fé se não tem em ti mesmo. Ensina Emmanuel no livro Alma e Coração. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé em ti mesmo. Porque quem não tem fé em si, tudo fenece. A fé em Deus será estanque, filosófica, sem prática. Ela morre. Obviamente, sob o ponto de vista bem relativo. Então, para terminar, seriam capazes de realizar a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, os prodígios é o que Jesus operacionalizou, é o ápice das faculdades humanas guiadas pelas faculdades do Espírito. Conservarás a fé. Aprenderás com ela a entoar louvores pelas bênçãos do Pai Supremo, manifestando a gratidão que nasça do teu espírito. Entretanto, acima de tudo, tomá-la-ás para guia seguro no caminho das provas regeneradoras da terra, para que atendas dignamente aos desígnios do Senhor, na execução das tarefas que a vida te reservou. Cultivarás a fé,
Encontrarás nela recursos de base que te endossem as súplicas endereçadas à providência divina. Aplicar-te-ás, todavia, a empregá-la por sustentáculo de tuas forças, no dever a cumprir, a fim de que não desapontes o plano superior na cooperação que o mundo espiritual te pede em benefício dos outros. Falarás da fé, guardar-lhe-ás o clarão na concha dos lábios, suscitando segurança e paz naqueles que te ouçam. Descobrirás nela, porém, a escora preciosa para que não desfaleças nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de ti, procurando sorrir ao invés de chorar nos dias de sofrimento e provação, quando as notas do entusiasmo tantas vezes te esmorecem na boca. Respeitarás a fé, reconhecerás nela o traço dominante dos grandes espíritos que veneramos na categoria de heróis e gigantes da virtude, transformado em balizas de luz nas trilhas da humanidade. Observarás, contudo, que ela é igualmente um tesouro de energias à tua disposição, na experiência cotidiana, conferindo-te a capacidade de realizar prodígios de amor, a começarem da esfera íntima ou do âmago de tua própria casa. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas indubitavelmente não se reportava a convicções e palavras estéreis. De certo que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando a confiança positiva em Deus e em si mesmo na construção do bem comum. Fé metamorfoseada em boas obras, traduzida em serviço e erguida ao alto nível dos ensinamentos que exponha nos domínios da atividade e da realização. Tanto é verdade semelhante assertiva que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico, no campo individual, para a edificação do reino divino, que ele próprio nos asseverou convincente no versículo 22 do capítulo 14 da sua epístola aos Romanos. Se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Perante Deus, perante a nossa consciência, que estamos fazendo o que podemos, reconhecido das nossas imperfeições, da nossa visão turva, consciente das dificuldades do caminho, das trevas persistentes que seduzem de uma forma sagaz, arquitetando planos para que o viajor tropece, caia e não prossiga, mesmo sabendo que para atingir as culminâncias é necessário ascender num caminho áspero, doloroso, pedras pontiagudas, espinhos da indiferença, da maledicência, do despeito, da inveja, dos exageros, sabendo que o nosso passado marca uma trajetória confusa, contraproducente, mesmo ciente que temos muito a conhecer de nós mesmos e que precisamos da providência divina e do apoio dos benfeitores para que não nos sintamos abandonados, para que as nossas forças sejam supervisionadas, para que a vontade superior seja adicionada aos nossos planos ainda de incipiência. Reconheçamos
que somos irmãos e que precisamos uns dos outros nessa marcha. E que Jesus é o irmão mais velho, amoroso, carinhoso, que está conosco o tempo todo e que prometeu cumprindo, dizendo: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Jesus, a ti nos colocamos como teus irmãos, que juntos bradamos: não nos deixe seguir o passo em vão. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ajuda-nos para que tenhamos apenas o necessário e a sabedoria para deixar no caminho supérfluo. Senhor, sê a luz para que compreendamos o que devemos fazer. E com muita alegria no coração, respeitosamente, agradecidos pela presença, pelo apoio dos nossos amigos encarnados, dos espíritos que nos visitam, guiando esse trabalho, nós encerramos a atividade desta manhã do dia 11/11 do ano de 2020, dizendo muito obrigado, Senhor, e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Amigo, amiga, Evangelho no coração, Gênesis no teu lar, deseja um dia muito especial para você e os teus. Paz, alegria e amor no seu coração.